Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Namastê. Vamos dar continuidade, então, onde paramos na semana passada, quando nós tínhamos falado que, em termos evolutivos, nós temos 3 raios. O raio da personalidade, o raio do eu superior ou do ego e o raio da mônada. E cada um desses raios se ocupa em trabalhar num determinado átomo permanente. Então, nós tínhamos falado que o raio da personalidade, que é o nosso aspecto mais inferior, ele se ocupa do átomo permanente físico. O raio do ego ou do eu superior, ele se ocupa do átomo permanente astral. E por fim, o raio da mônada, ele se ocupa da unidade mental, ou plano mental. Então, você vê que realmente são aspectos diferentes nossos, personalidade, ego e mônada, trabalhando sobre os átomos permanentes, que eles não que eles estejam no corpo causal, eles estão, vamos dizer, na periferia do corpo causal, presos a ele como se fossem pérolas num colar. Então é isso que está acontecendo. Então nós vamos falar hoje do raio da personalidade e o átomo permanente. É onde a gente tinha parado na semana passada. Então vamos em frente. Tá? Então o raio da personalidade, quando a gente está referindo a um determinado átomo permanente, ele lida com as 4 primeiras espirilas. Não é muito importante saber muito detalhe das espirilas, não, já falei. Tá? Mas são 7 espirilas principais. As 4 são ligadas pelo raio da personalidade, são as 4 primeiras. O raio egóico, ele se ocupa da 5ª e 6ª espirila, e o raio da mônada estimula a 7ª espirila, mesmo quando se trata do átomo físico permanente, que eu disse que o átomo físico permanente ele é tratado só pelo raio da personalidade. Mas as espirilas, tá? No desenvolvimento das espirilas, há uma participação do ego, do raio do ego, e também do raio monádico, que é o raio espiritual. Então, é uma ação tripla, a gente pode dizer. E elas acontecem não simultaneamente. Então, varia no tempo e varia a sequência também, de acordo com o raio que a nossa mônada se encontra. Lembrando que são 7 raios, 3 principais, o 4º, que é o da harmonia, depois o 5º, o 6º e o 7º são os raios inferiores. Então, dos 7. Então, dependendo de em qual raio a nossa mônada está ligada, significa que ela está conectada a um determinado homem celestial, um determinado logos planetário. Então, isso determina o raio da mônada. Então, variando com a evolução no tempo, a sequência que o raio, que a mônada se encontra, é essa tripla ação da personalidade, do raio egóico e mesmo do raio monádico, varia, não é igual para todo mundo. Então, se a gente olhar a matéria sob o ponto de vista do fogo latente da matéria no átomo, o fogo latente é o do 3º aspecto. Olhando então a matéria sob esse ponto de vista, a gente vai perceber que o fogo latente da matéria no átomo, ele alcança o seu brilho e utilidade pelo raio da personalidade.
E o raio da personalidade, com o tempo, ele se funde com este fogo da matéria. E então, quando você pega o raio da personalidade fundido com o fogo da matéria, então a gente vê que é alguma coisa parecida a esse tipo de ação, que com Forat, só que Forat está atuando nos planos cósmicos, no macrocosmo. Quando a gente está olhando para o microcosmo, então esse reflexo de Forat, ele acontece pelo fogo latente da matéria, juntamente com o raio da personalidade, considerando então a matéria sob o ponto de vista do fogo. Tá? Então, assim como o Forat, ele tem a ver com manifestação ativa, tem a ver com objetividade. Vocês lembram que Forat é aquele fogo elétrico, aquele aspecto da eletricidade que une espírito e matéria. Então você vê, Forat tem a ver com manifestação ativa, tem a ver com objetividade. O raio da personalidade, tá? Ele tem a ver, não poderia ser diferente, com o terceiro aspecto, que é o aspecto da atividade no microcosmo. Fazendo vamos dizer, uma analogia entre o que acontece no macro e o que acontece no micro. Então, basicamente, é isso o raio da personalidade, né? E a gente vê que o trabalho do terceiro aspecto logóico, tá, foi organizar a matéria do sistema. Já falamos muito nas aulas anteriores. O primeiro sistema solar é o sistema solar de Brahma, é o sistema solar do terceiro aspecto, do terceiro logos, tá? Foi organizar a matéria do sistema. Deixando a matéria organizada, ela poderia então ser construída em formas pelo poder do segundo aspecto. E é o que está acontecendo agora. Nós estamos no segundo solar, no segundo sistema solar. Então, é o sistema solar de Vishnu, o primeiro de Brahma, nós já falamos, né? Ele organizou a matéria e agora em Vishnu ele pega essa matéria que já foi organizada e através do segundo aspecto, que é o de Vishnu, então constrói formas. Eu estou usando uma forma aqui, meu corpo é uma forma. O trabalho de fazer essa forma é de Vishnu. Agora, Vishnu utiliza a matéria organizada do primeiro sistema solar, que é o sistema solar de Brahma. Então a gente tem um resumo que o segundo sistema solar ele usa a base do primeiro sistema solar. Vamos falar agora sobre o raio da personalidade, agora ligando o raio da personalidade com karma. Karma todo mundo sabe o que é, né? No fundo é atividade. O pessoal acha que karma é culpa, não é. Karma é atividade. Então vamos falar sobre isso. Tá? Vamos recordar que tudo que nós tratamos até agora, a gente está falando sobre a matéria. Depois nós vamos falar sobre o ponto de vista da mente e no final nós vamos falar sobre o ponto de vista também do raio divino. Então, matéria, terceiro aspecto. A mente, segundo aspecto. E o raio divino vai acontecer no futuro num outro sistema solar, embora nesse atual também tem o trabalho de Shiva envolvido também, sem dúvida. Então a gente já lidou com aquilo que Blavatsky chama de raio primordial. Para a gente entender o que é raio primordial, já explicamos em aulas anteriores, mas vamos recapitular. Tá? Quando se fez o primeiro sistema solar, ele não tinha a base de um sistema solar anterior, é o primeiro sistema solar. Então Brahma, quando criou esse primeiro sistema solar, é o que se chama de raio primordial. Ele já trouxe para a criação desse primeiro sistema solar matéria que vem do não manifesto, vem do caos, vem do pralaya, tá? Então esse é o raio primordial que traz para acontecer o primeiro sistema solar. Esse é raio primordial. Então, independente esse raio primordial traz, ele vai desenvolver e organizar a matéria de acordo agora com o nosso sistema. O raio primordial é o início de tudo.
Tá? Então, o raio primordial, ele é a qualidade do movimento demonstrando através da matéria. Que nós já sabemos que tudo gira na matéria, tudo é aquele movimento giratório. Isso já é a qualidade do movimento giratório, é do raio primordial. Agora, a evolução daquilo em planeta, em sol, em planos e tudo mais, tá? Já é um pouco além, acontece dentro do nosso sistema. Então, o raio primordial é a qualidade do movimento. Aí o raio da mente, tá? É a qualidade da organização inteligente. O outro era a qualidade do movimento, esse é a qualidade da organização inteligente. Se demonstra como? Através de formas. E essa forma é produto de movimento e matéria. Então o raio da mente, que já é o raio do segundo sistema, do segundo logos e tudo mais, é isso que acontece. Movimento e matéria. Tá? Agora, falando nisso, a gente chega no nosso sistema solar atual, que é o raio amor-sabedoria. O primeiro foi da mente inteligente, o segundo, amor-sabedoria. Então, é a qualidade do movimento básico, utiliza a organização inteligente da matéria em movimento e demonstra isso aí. O objetivo disso aqui agora, de forma sintética, é o desenvolvimento do grande aspecto amor do Logos. Isso é a recapitulação, já tínhamos falado também sobre isso antes. Tá? Então esse é o raio de amor-sabedoria, esse é realmente o raio de Vishnu, esse é o desenvolvimento das formas. Isso ocorre também no microcosmos, não só no macro, ocorre também no micro. Então o homem, também nós, pegamos uma carona em Vishnu, nesse segundo sistema solar, e nós estamos aqui também engajados no mesmo tipo de trabalho, desenvolvimento do aspecto amor-sabedoria. É claro que é numa escala menor, mas é o que acontece conosco. Então, no macro, se a gente pegar no nosso planeta, ou mesmo no sistema solar, há a tentativa do desenvolvimento do lado amor-sabedoria cósmico. E nós entramos no micro, numa escala menor, também estamos trabalhando no desenvolvimento desse aspecto amor-sabedoria. Então, o trabalho desses raios todos tá muito associado àquilo que a gente chama senhores do karma. Às vezes a gente chama senhor do karma, às vezes a gente usa o nome lípica, mas são sinônimos, tá? 3 desses senhores do karma, eles estão relacionados com um ou outro dos 3 grandes raios. 3 grandes raios. Primeiro, vontade espiritual. Segundo, amor, sabedoria. Terceiro, inteligência. São os 3 raios principais. Então, esses senhores do karma, 3 deles estão relacionados com os 3 grandes raios. E tem um quarto desses senhores também, que é um quarto senhor lípica, ele sintetiza o trabalho dos 3 anteriores e faz uma uniformização e mescla a fusão dos 3 fogos. Então você vê, a fusão dos 3 fogos já significa que nesse nosso sistema solar, o aspecto de desenvolvimento da matéria já foi, do amor-sabedoria, e entra também Shiva, para sintetizar o trabalho de tudo isso aqui, e mescla-se os 3 fogos, que é o fogo da personalidade, que é o fogo do ego e que é o fogo do espírito. Então isso aqui tudo em consonância com esses 4 senhores do karma, onde 3 deles está um com cada aspecto e um quarto que sintetiza todos os 3 fogos. Tá? Então na Terra, agora nós estamos falando de uma forma geral. Na Terra, quando a gente fala desses senhores do karma, os pontos de contato aqui agora no nosso sistema planetário, na Terra mesmo, são aqueles que são chamados 3 Budas de atividade. Budas de atividade são chamados também de Pratyeka Budas. E o quarto Kumara é o Senhor do Mundo. Então você vê só, os pontos de contato dos senhores do karma no nosso planeta, agora não estamos falando do sistema solar como um todo, estamos falando do planeta
Então são os 3 Budas de atividade, são Budas solitários, Pratyeka Budas, e o 4º Kumara, o Senhor do Mundo. Então são os pontos de contato dos senhores do karma. Então quando a gente vê esses Pratyeka Budas, esses Budas de atividade, a gente estudou que existem 3 grandes caminhos para chegar no Nirvana. Nirvana é realmente quando a gente se livrou totalmente do mundo material. Então nós vamos viver no Nirvana. Então esse caminho que nós estamos falando dos Budas de atividade, dos Kumaras, é o caminho mais inferior desses 3 caminhos totais. Porque, na realidade, eles, para ir para o Nirvana, esses Pratyeka Buda, é pela força de vontade. Então o objetivo deles é ir para o Nirvana, a qualquer custo, chegar no Nirvana. Então, o que acontece? Eles então falam, não tem mestre e não está trabalhando aqui para salvar ninguém. Isso é diferente, por exemplo, do Buda, que é tradicional, que a gente conhece, né? Que é o Buda que teve aqui há 2.500 anos atrás. Ele, na realidade, ele era um mestre e ele queria salvar todo mundo. Então esse caminho não é esse caminho Nirmanakaya, esse do Buda. Esse é o caminho chamado Dharmakaya, é o caminho do Dharma. Nem todo mundo, nem todo Buda realmente permanece aqui no mundo para salvar as pessoas, para instruir as pessoas. Isso é o caminho do Dharmakaya, tá? Então, quando a gente fala isso aqui, nesse caminho desses que está acontecendo, desses 3, 4 Kumaras aqui, então eles seguem o caminho chamado Nirmanakaya, tá? Que é o mais inferior. Tá? Então eles são chamados também de Budas solitários. Os outros 2 caminhos, a Sambhogakaya e Dharmakaya. Quem quiser entrar em um pouco mais de detalhes sobre esses 3 caminhos, eu recomendo dar uma estudadinha num livrinho da Blavatsky, que chama A Voz do Silêncio. Lá, no finalzinho da Voz do Silêncio, ela fala sobre esses 3 caminhos. Então, é dito que o caminho realmente do Buda, do Buda Sakyamuni, né, é o caminho do Dharma. Ele tem amor envolvido, ele tem mestre envolvido, salvar todo mundo, diferente do caminho daquele que quer ir para o Nirvana e fazendo um trabalho. Mas depois nós vamos enxergar que mais para frente, a gente vai falar sobre isso também, que esses Budas solitários, eles trabalham de acordo com a lei. Não estão querendo não salvar ninguém. Não, o trabalho deles não é esse. O trabalho deles é ser ponto de contato com os senhores do karma. E os senhores do karma, eles têm uma lei para seguir e eles seguem a lei estritamente, sem envolvimento de, como estou falando, de mestre, sem salvar. Não, eles estão simplesmente seguindo a lei. Então eles estão aqui, vamos dizer, eles são os xerifes para fazer tudo isso aqui, são os delegados que vão fazer isso aqui. Tudo isso de acordo com a lei, nesse caminho que nós estamos chamando de Nirmanakaya. Tá? Então os Budas de atividade, que são esses 3 e o 4, que é o Sanat Kumara, tá? São a tríade que fica mais perto da Sanat Kumara, os 3 Budas de atividade. Então a gente vê que esses Budas de atividade, e mesmo o Sanat Kumara, todos eles estão mais ligados ao 3º aspecto mesmo, né? Nem tanto ao 2º, nem tanto ao 1º. Então estão ligados ao 3º aspecto. Então o karma da matéria, para a gente falar sobre o karma da matéria, é um assunto muito abstruso, muito pouco divulgado, e é difícil separar o karma da matéria do karma individual. Tá? Até porque eu já vi em algumas obras aí, citando isso aí, onde os próprios mestres falam que eles não compreendem realmente muito bem o que é matéria. Mas vamos tentar ver. Estamos falando sobre o karma da matéria, então. É pouco divulgado e está misturado. Tá? Então, o karma da matéria
envolve o controle da evolução da essência monádica. Essência monádica significa que não é uma mônada, é essência. Tá? Ela aspira a se tornar uma mônada, mas é uma essência. E é a matéria, esses devas, essa essência elemental, são pequenos devas, tá? Eles ficam na matéria atômica do plano. Quer dizer, você pega todo o plano, tem 7 subplanos. O primeiro plano, o primeiro subplano, é onde está realmente a essência monádica. Tá? Abaixo da essência monádica, que seria o segundo subplano até o 7º subplano, então a gente fala que isso não é essência monádica, ela é essência elemental. Tá? E o que acontece? Das 4 espírilas, atividade, apego, a forma, isso é o karma da matéria. Tá? O controle da evolução da essência monádica, que antes de ser uma essência monádica, ela é uma essência elemental, e tem a ver então com as 4 espírilas inferiores e a própria atividade, apego àquela forma atômica. Então, as mônadas, a essência elemental, que é do 2º ao 7º subplano, ela aspira a se tornar uma essência monádica. E a essência monádica aspira a se tornar uma mônada dévica. Isso aqui é para a gente dar uma avaliada bem nesse conceito aqui. Então, se hoje nós somos mônadas humanas, então a gente, se olhar bem e verificar bem, então antes de nós sermos mônadas humanas, nós somos mônadas, essência monádica, num determinado subplano. E antes disso ainda, nós somos a essência elemental, nós como matéria, nosso aspecto matéria. Então você vê, essa evolução, quando a gente percebe isso aqui, a gente vê que a matéria, ela tem uma evolução paralela com a humana. Tá? Ela é essência elemental, pode se tornar essência monádica e depois se torna uma mônada no caminho dos devas, no caminho, uma mônada dévica. Então, por isso que é interessante a gente entender que o karma da matéria é uma coisa muito, muito antiga. E não tem como separar realmente o karma da matéria do karma, que a gente falou que é um assunto divulgado, porque está misturado com o karma do indivíduo. Porque o indivíduo, ele passou por todos esses processos. Tá? Hoje, o nosso indivíduo, a nossa parte personalidade, tá? Ela tem matéria, passamos por tudo isso também, e claro que houve uma individualização, que já falamos sobre isso, mas para entender realmente o que é o karma da matéria. Então nós estamos envolvidos com o karma da matéria até o pescoço. Nós estamos aqui para auxiliar a essência elemental se tornar essência monádica e para auxiliar o processo da essência monádica se tornar também uma mônada dévica. Isso faz parte do nosso trabalho. Além da nossa própria evolução, nós estamos envolvidos com a evolução da matéria. Aqui também a gente tem que dar uma avaliada, dar uma pensada. O que eu estou fazendo para auxiliar essas coisinhas pequenas que estão dentro de mim? Avalie, conversem com seus travesseiros para você dar uma avaliada. O que nós estamos fazendo com isso aqui? Afinal, esse karma é nosso. Tá? Então, isso também é o karma da matéria, diz respeito ao desenvolvimento do calor interno latente, até a gente ter dentro do átomo uma repetição daquilo que é o corpo causal. Destruir a periferia do átomo por meio da queima. Vai acontecer isso também, porque chega uma época que nós vamos destruir o nosso próprio corpo causal. Então, esse é o desenvolvimento do calor interno latente. É claro que isso aqui, quem está muito envolvido com isso, são as mônadas dévicas, são os grandes devas que participam disso.
E nós estamos aqui na figura de pessoas participando desse processo. Se a gente não ajuda, pelo menos não atrapalha, né? Então, pelo menos não atrapalhar essas pequenas vidas em evolução. Tá? Então, o karma da forma agora não é mais o karma da matéria, é o karma da forma. Também é um assunto muito vasto, complexo, e ele está ligado com a evolução do mundo, quando a gente olha de cima para baixo. Veja só, karma da forma. Eu tenho uma forma. O karma da forma. Agora estou falando do karma da personalidade e estou falando do karma do ego. Então esse é o karma da forma. Ele está ligado com a evolução do mundo. Por que está ligado com a evolução do mundo? Se a gente pegar o planeta como um todo, ele tem um homem celestial por trás dele. Ele tem um logos planetário por trás dele. E nós, no nosso microcosmos, nós vivemos dentro do corpo desse logos planetário. Então é esse trabalho que nós estamos fazendo dentro do logos planetário que a gente fala, então, que nós estamos envolvidos não só com a nossa própria evolução, quando a gente entende nós como pessoa, como eu superior e mesmo como mônada, nós estamos envolvidos com a evolução do mundo como um todo. A gente já parou para pensar sobre isso? Para entender o que é o karma realmente da forma? Não é só o karma individual não, gente. É o karma do homem celestial ou do logos planetário no qual nós estamos vivendo. Então, cada coisa na sua totalidade é o resultado da ação dessas essências e das entidades cósmicas. Então veja só, repetir de novo. Cada coisa, quando a gente olha na totalidade, é o resultado da ação da essência elemental, da essência monádica e das entidades cósmicas. A entidade cósmica que nós estamos referindo é o logos planetário e por trás do logos planetário o logos solar. E tudo isso aqui vem, né, um sistema solar anterior. Você vê que como nós estamos mergulhados até o chifre com todos esses processos, tanto microcosmo quanto macrocósmica. Estamos envolvidos, não tem como fugir. Então, preocupar-se em excesso para a minha salvação e não envolver aquilo de micro que está em mim, ou aquilo de macro onde eu estou nele, isso é falta de conhecimento, de se localizar e de entender esse processo todinho. Temos muito trabalho pela frente. E a gente só vai, como se diz, fazer esse trabalho a partir do momento que a gente tem consciência do que tem de micro dentro de nós e do macro que nós estamos vivendo nele. Vamos perguntar, vocês já fizeram essa análise, essa reflexão para entender este processo todo? Isso se chama meditação. É você se situar e entender todo o processo. Não é fácil, gente, tá? Mas vai chegar uma determinada hora, se a gente quer completar o círculo evolutivo nosso, que o nosso objetivo é chegar no Nirvana. Como é que nós vamos chegar no Nirvana se nós temos um monte de trabalho que estamos deixando de lado e não estamos fazendo nada? Agora, quando eu digo que nós não estamos fazendo nada, às vezes a gente está fazendo sim, tá? A gente só lembra daquilo que acontece na vigília, quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, eu afirmo, 99% dos seres, ou até mais, nem pensa sobre esse tipo de coisa. Mas nós não somos só a personalidade, nós somos também um ego em evolução, um eu superior, que já está lá no corpo causal. Então ele estando lá no corpo causal, ele está mais próximo de perceber tudo isso. Então esse trabalho pode ser feito também, não só pela personalidade, como pode e deve ser feito pelo ego em evolução. Mas nós podemos contribuir, a personalidade pode contribuir com tudo isso. Localizaram? Eu estou perdendo um pouco de tempo nisso aqui, mais do que eu queria perder,
É para a gente realmente, como se diz, pegar no breu e começar a verificar o que tem que ser feito. E o único jeito de você saber o que você tem que fazer, só tem um caminho. Não peça ajuda para ninguém, nenhum mestre vai te ajudar. É você que vai fazer através de um processo intuitivo, um processo de meditação. Você vai começar a entender e vai começar a levar um pouco mais a sério. A gente só cuida do nosso corpo físico. Eu quero ser bonito, eu quero ser saudável, eu quero dinheiro, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero tudo isso. E nem se preocupa com o lado que está acontecendo no nosso eu superior. Como é que a gente faz isso, gente? É meditação, reflexão, conversar com o travesseiro de noite. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, entender e começar, na medida do possível, você vai entender que tem certas coisinhas que tem que ser feitas aqui no mundo material, aqui pela personalidade. Aí nós estamos cooperando com o processo evolutivo completo, tá? Então, o efeito do raio da personalidade sobre o fogo interno é influência, resultado da influência do Logos planetário. Por quê? Nós vivemos no corpo do Logos planetário, num determinado chakra. Ele tem 7 chakras, 7 centros. Cada um de nós vive num deles e recebe as influências. Então, à medida que ele leva a termo aquela porção do karma que ele trouxe coletivo e do planeta num determinado ciclo maior ou menor, tudo isso aí, a gente vê que sobre a nossa personalidade, o raio da personalidade, ele é o resultado daquilo que o Logos planetário está fazendo, não para uma determinada personalidade, não para um determinado eu superior. O trabalho é coletivo. O Logos planetário, ele não reconhece realmente esses pequenos seres que vivem no corpo dele. Assim como nós não percebemos as miríades de vida que tem dentro da gente, a gente sequer percebe que tem dentro da gente, o Logos planetário trabalha da mesma forma. Então ele trabalha no todo, ele trabalha na aura do planeta, na saúde do planeta, no desenvolvimento do planeta, e com isso ele joga energia em tudo, e a gente acaba sendo envolvido e acaba sofrendo as consequências, ou coisa boa também, não é só coisa ruim, que vem dessa consciência que é chamada Logos planetário, tá? Então o Logos planetário, ele realiza, ele transmuta os efeitos e as causas que ele mesmo fez entrar em ação em sistemas solares anteriores. Isso, quando a gente fala em termos de Logos planetário, são 7 logóis, um para cada planeta do sistema, 7 planetas sagrados. Entre 7 planetas, então tem muito karma envolvido entre o Logos planetário da Terra, com o de Vênus, com o de Marte, com o de Saturno e tudo mais. Então ele transmuta, trouxe tudo isso, tudo que ele trouxe é o resultado do planeta que a gente vive. A gente vive em função de um karma passado que nós estamos colhendo os frutos dele agora no presente. E ali, como eu estou falando, isso envolve o relacionamento dos 7 logóis que existem no sistema. Quando a gente chegar a falar sobre as cadeias planetárias, a gente vai ver que nós estamos no planeta Terra, mas o planeta Terra, ele é Terra mesmo, agora, nesse período que nós estamos no globo D. Ali é o Logos planetário encarnado. Em sistemas anteriores, cadeias anteriores, não necessariamente era o Logos planetário da Terra que estava controlando todo o processo. Porque se fosse assim, o Logos planetário da Terra, ele é de um determinado raio. Se a gente ficasse só debaixo do raio do Logos planetário, a gente só aprenderia o aspecto de evolução de um raio. Como é que a gente aprenderia do segundo, do terceiro, dos demais raios? Então há realmente uma simbiose muito grande
Então, dependendo da cadeia, dependendo da ronda, dependendo da raça, tudo mais, há uma troca, vamos dizer, o nosso Logos planetário pode estar controlando alguma coisa de um outro planeta e o Logos planetário de um outro planeta pode estar controlando o nosso. Gente, isso aqui muda totalmente a ideia de astrologia. Quando o pessoal acha que é Saturno na casa não sei o que está mexendo pensando no planeta. Não é. É o logos planetário dos planetas que realmente eles cruzam as informações todas ali. Em cada um deles, a gente fica em um determinado momento sobre a anuência de um determinado logos. Então, por isso que ele está falando aqui, que o logos planetário ele realiza e transmuta os efeitos que ele fez entrar em ação em relação com todos os outros irmãos. Você vê que realmente nós acabamos de ficar, nós somos de um determinado raio planetário do Logos, mas nós estamos sujeitos, dependendo do período que a gente está, a cada um deles. Assim é o esquema evolutivo. Então a gente tem que lembrar que toda influência, todos os efeitos fundamentais são sentidos no plano astral. A influência e efeitos fundamentais, nós sentimos eles no plano astral. Tá? Tanto de um logos ou de outro, é sentido lá no plano astral. Do plano astral chega no plano etérico, do plano etérico para o corpo físico, isso impacta então a matéria sob a influência. Parece que está sendo originado no plano físico, mas a origem de tudo isso é o corpo astral, é o plano astral, é a origem de tudo isso aqui que nós estamos falando, do raio trabalhando nos átomos permanentes e tudo mais, toda essa influência vem dali. Estamos falando agora do karma, das formas, né? Então, vou lembrar que nenhum plano de mais alta espiritualidade, isso aqui também choca as pessoas, tá? Mesmo o Nirvana, aquele acha que chegou no Nirvana vai ficar ouvindo a harpinha lá o resto da vida. Não, mesmo no Nirvana existe karma. Tanto que existe karma no Nirvana, você viu os Pratyeka Budas, nós falamos lá, os Kumaras, eles estavam lá e tiveram que voltar para cá, para fazer um determinado trabalho. Isso chama karma. Então o karma é universal. O karma da personalidade, obviamente, ele trabalha no plano físico, no plano astral e no plano mental. E acima do plano mental já não é a personalidade, já é o eu superior. E o eu superior tem 3 aspectos, Atma, Buddha e Manas. A Atma é Nirvana. Então, mesmo no Nirvana, nós estamos sujeitos, sim, à lei do karma. Então, a gente vai entendendo isso aqui, que às vezes choca um pouco o pessoal que acha que, talvez em função dos ensinamentos do budismo, que o Nirvana realmente é o último dos céus. Não é. Pelo menos não é naquilo que a gente aprende na teosofia e além. Tá? Isso aqui também a gente vê no próprio budismo também, tá? E também no hinduísmo e tudo mais. Então, as entidades que agora saíram da roda kármica, você vê, entidades que conseguirem sair da roda kármica, ou seja, eu acelerei o meu processo, queimei todo o meu karma individual, então vou conseguir sair da roda kármica. Eles conseguem sair da roda kármica se essa roda, agora, a gente está falando de roda, tem a ver realmente com aquilo que está acontecendo realmente no planeta, tá? Se ela está girando, se é o momento de sair daqui. Se não é o momento de sair daqui, mesmo que você resolva todo o teu karma, você fica preso. Então aqui que ele chama atenção aqui também, a importância de um bom trabalho numa encarnação. Então mesmo que você não se torne um Buda, mesmo que você não vá para o Nirvana, porque não é a roda que está girando que vai permitir você sair agora, mas você vai fazendo isso aqui, então quando a roda estiver girando lá, grande parte do trabalho você já fez. Então é para a gente entender o processo como um todo.
Então é isso que é importante, gente, quando eu falo. Não precisa decorar as minúcias, é entender o esquema das coisas e ver o que eu posso fazer dentro desse esquema para ajudar o meu eu superior e o meu eu superior ajudar também a mônada. Então aqui, ó, que no fundo, personalidade, eu superior e mônada, a única coisa de real que existe é a mônada. Mas ela está presa e o superior depende do inferior para se libertar. Veja só, gente, nós somos um carcereiro. Como é que nós vamos pegar a chave da cadeia e libertar o nosso eu superior? Como o nosso eu superior vai libertar a mônada? Então aqui a gente está entendendo e começando a realmente trabalhar em prol do conjunto e não só do corpo físico. É o que a gente faz, a gente cuida demais do corpo e não faz nada para auxiliar nesse processo como um todo. Tá? Então aqueles que chegou e atingiu um descanso, num estado de espiritualidade que não é alcançável agora porque a roda não está girando, num dia futuro vão entrar numa roda mais uma vez. Por quê? É uma espécie de punição. É o que aconteceu, como falei, com os Pratyeka Budas. Vão ter que voltar e ter que fazer o trabalho. Então, o trabalho tem que ser feito no momento certo, na hora certa, quando a roda está girando. Esse é o sentimento que a gente tem que ter para fazer o trabalho. Para entender, então, a essência monádica é a matéria do subplano atômico. Cada plano tem 7 subplanos. Vamos falar do plano físico, nós temos de baixo para cima, sólido, líquido, gasoso, quarto éter, terceiro éter, segundo éter e primeiro éter. Então a essência monádica, ela está ali, está bem pertinho daquelas pequenas vidas da essência monádica se tornarem realmente uma mônada dévica. Tá? E a essência elemental é a matéria dos 6 subplanos não atômicos, do segundo até o 7º plano, e a matéria molecular. Então, a essência monádica, ela é, vamos dizer, já é dela, não é individualizado, mas está muito perto de se individualizar e se tornar realmente uma mônada dévica. É muito legal entender isso, gente. Se hoje nós somos mônadas humanas, tá? É que a mônada humana, ela separou-se das mônadas dévicas nesse sistema, mas para frente vamos explicar de por que isso. Nós estamos na 4ª hierarquia, que é a hierarquia humana, a 5ª hierarquia é a hierarquia dévica, e a 6ª hierarquia, a hierarquia humana e a dévica vão se juntar de novo, e a partir da 6ª hierarquia não existirá mais separação entre evolução dévica e evolução humana. Então é isso que acontece. Nós somos mônadas humanas, mas nós já fomos, com certeza, mônadas dévicas, e assim como nós fomos mônadas dévicas, nós fomos essência elemental e fomos também essência elemental. Tá? Ok, gente? Perceberam? Isso é muito importante, que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo para a gente realmente perceber e começar a fazer um trabalho para tudo isso aí. Então vamos começar um novo tema aqui agora. Nós vamos falar sobre corpo etérico e sobre prana. Prana é princípio vital. O que é princípio vital? É uma relação de Atma com uma certa forma de matéria. Nossa personalidade é uma forma de matéria. Então a relação de Atma com a matéria, né, pela ação de Atma, se organiza e se desenvolve para obter experiência. Tá? Então essa relação faz aquilo que se torna prana individual no corpo de um indivíduo. Então prana, quando a gente fala no prana solar,
é um princípio vital, é uma energia que vem do Sol, e o Atma pega esse prana com uma certa forma de matéria, que é o nosso corpo. Quando eu falo corpo, gente, é corpo físico, corpo astral, corpo mental. Podemos chegar até no búdico também, se a gente for lá. Então, essa matéria, pela ação de Atma, ela se organiza, faz aquilo um veículo bem organizado, ou mais de um veículo. No caso da personalidade, são 3 veículos. Tá? Então, essa relação especial de Atma com o princípio faz aquilo que é chamado de prana individual. Tá? Prana cósmico. Tá? Prana cósmico não é esse prana individual. Ele permeia tudo. Todo mundo é permeado pelo prana cósmico. Tá? E ele não é esse prana que a gente falou do princípio vital individual. Tá? É Brahman. Brahman envolve tudo. Tá? E ele é o autor do prana individual. Na realidade, o prana individual é um pedacinho do prana cósmico. Só que esse prana cósmico, ele foi também trabalhado pelo planeta, depois a gente vai ver isso aqui, e foi trabalhado também pela mônada para criar o nosso prana individual. Tá? Então, todo e qualquer ser só existe como ser, como forma, quando o prana está dentro do corpo. Morreu, o prana é retirado. Então, a vida existe enquanto o prana está no corpo. Retirou o prana, morreu. Pode ser morrer físico, pode ser morrer astral, pode ser morrer mental e vai por aí afora. Então, prana é realmente vida. Tá? Para entender tudo isso aqui, a gente vai falar sobre a natureza do corpo etérico. Tá? Vamos falar sobre o propósito e a descrição do corpo etérico. Tá? Então, quando a gente estuda o corpo etérico, está oculto uma maior compreensão das leis da matéria e das leis da saúde. O corpo físico, a gente trata do corpo físico, tanto com alimentação, tanto com remédio, tudo mais. Tá? Mas, na realidade, se a gente aprender a cuidar do corpo etérico, por consequência, o corpo físico vai melhorar também. Então, é entendendo realmente o corpo etérico que nós vamos entender o que é mais a matéria e vamos entender um pouco mais as leis da saúde também. Tá? Então, o significado de saúde hoje é o seguinte: ele é restrito à sanidade do corpo físico. Meu corpo físico está bom, não estou com nenhuma doença, não está nada doendo, então eu estou saudável. No futuro, a gente vai ver que, na realidade, a saúde do homem depende da saúde das vidas pequenas que estão dentro de nós e depende também da saúde do logos planetário onde nós vivemos. Então, a parte de saúde ela tem que ser ampliada. Não entender saúde como sendo uma coisa só do corpo físico. Aí a gente vai começar no futuro a entender como se deve tratar realmente do corpo, inclusive, tá? Mas sob o ponto de vista do corpo etérico. Tá? Então, no estudo do corpo etérico e do prana, está a revelação daquilo que os raios do Sol, que são chamados de emanações prânicas solares, produzidas pelo calor central do Sol. Então é lá que está a revelação de tudo isso. A gente sente o calor do Sol, basta ir lá fora. Está um puta calor aqui em Indaiatuba, então se vocês for lá também, vocês vão ver, nossa, está quente pra caramba. O prana, ele está agindo do calor dele, emanações prânicas solares. Tá? Então, o prana emanativo, agora não estamos falando daquele plano do Sol, pouco faz em relação à construção da forma. Tá? A construção da forma é uma coisa que não tem a ver com o prana. Agora, o prana conserva a forma, preservando a saúde. Então, não é o prana que faz a construção da forma. A construção da forma
é um processo desde o nascimento, é um processo dévico. Agora, a manutenção dele, a saúde dele, isso sim tem a ver com esse prana, mas não a construção do corpo, propriamente dito, tá? Então, outros raios do Sol, além do prana emanativo, fazem o trabalho daquele que é chamado destruidor de formas. Outros levam o trabalho de coesão e atração. Então, a gente está falando aqui do trabalho do preservador e o trabalho do destruidor. O trabalho do criador é Brahma, o trabalho do preservador é Vishnu, e o trabalho do destruidor é Shiva. Então, tudo tem pranas adequados para a criação, para a preservação e para a destruição. No caso da preservação, a lei que vale sobre isso aqui, para preservar a saúde e tudo mais, é a lei da atração e repulsão, lei do segundo logos. Lembra que falamos sobre a lei do terceiro logos, a lei da economia? Agora aqui, no caso, a lei de atração e repulsão é a lei de Vishnu, tá? É do segundo aspecto que a gente está falando. Então, emanações solares prânicas trabalha dentro dos 4 éteres, 7 subplanos, no caso do físico, 3 são matéria e 4 são éter. Então, essa matéria etérica, ela, embora ela é física, tá? Não é matéria, por exemplo, astral, é física. O éter faz parte do plano físico, mas não é visível ao olho humano, tá? E ele é a base de toda a vida do plano físico, tá? E são também a base do fogo por ficção, que o fogo por ficção é o fogo da matéria. Então, é o corpo etérico, é onde tudo acontece. No corpo físico é consequência, tá? Onde a coisa acontece é no corpo etérico. Então, o corpo etérico tem uma correspondência com o plano arquetípico. Vamos falar sobre os planos do sistema solar. O primeiro plano, lá em cima, o mais espiritualizado, é chamado plano Adi. Plano Adi, na realidade, é o plano arquetípico, tá? É lá. A matéria do plano Adi, desse primeiro plano lá, o mais sutil do nosso sistema solar, é chamado de mar de fogo, e ele é a raiz do Akasha. Então, o mar de fogo não é o Akasha ainda, que é no plano Adi. O Akasha, ele está, na realidade, no segundo plano, que é o plano monádico. Então, você vê o mar de fogo, quando chegou ali no plano monádico, então a gente está falando agora que nós estamos falando do Akasha. Então, o corpo etérico, ele tem muito a ver com o plano arquetípico, com o plano Adi, principalmente quando a gente fala do corpo etérico no primeiro subplano, que é a essência monádica. A essência monádica de todos os primeiros subplanos, do plano físico, do astral e tudo mais, ele tem uma ligação muito forte, direto com o plano Adi. Então, o corpo etérico, como eu estou falando, tá? É a correspondência de Adi no mundo físico. É o mar de fogo, que é a raiz do Akasha, que é no plano monádico. A gente já falei sobre isso aqui outras vezes, mas tudo bem, vamos repetindo, tá? Então, o corpo etérico, ele é descrito como sendo uma rede permeada pelo fogo, ou então uma teia animada por luz dourada. Isso é o corpo etérico. Para quem tem vivência nesses aspectos, trabalha com passe, no espiritismo, tudo mais, quando se fala em duplo etérico, aquelas coisas lá, é essa rede que envolve todo o corpo físico permeada de fogo. Isso é o corpo etérico. Tá? Então, sob a lei da atração, a matéria densa do plano é levada a combinar com a forma vitalizada. Veja bem, a forma vitalizada é o etérico. Então, ele, pela lei da atração, ele combina a matéria densa do plano, sólido, líquido e gasoso, no caso do plano físico, a combinar com a parte etérica.
e é construída a sua volta no seu interior. Então, em volta do sólido líquido gasoso, mesmo dentro dele, tá permeado do nosso aspecto etérico. E as duas coisas se juntam de tal forma que parece ser uma única unidade. Corpo físico e corpo etérico é tudo plano físico. Então a gente entendeu, e é a lei da atração que faz isso acontecer. Então, dependendo de como é o nosso corpo etérico, a consequência, o nosso corpo físico vai ser correspondente ao nosso corpo etérico. Então, se a gente quer mudar o corpo físico, tem que mudar o corpo físico? Não. Nós temos que trabalhar no corpo etérico. Sempre no corpo etérico. Você quer ser saudável? Tem que ser saudável no corpo etérico. Ser saudável no corpo físico é consequência. Então, tudo isso aí é lei da atração. Então, todo mundo recebe, veja, isso é muito bacana, gente. Tudo que a gente recebe, a finalidade de receber é dar. É de levar adiante tudo que é menor do que eu e não é tão evoluído. Tá? Isso acontece em todos os planos. Então, a gente recebe prana, é para dar. Não é só para o consumo próprio, não. Então, tudo que está dentro de nós, tudo que é menor que nós, tanto dentro quanto, vamos dizer, outros egos, outras pessoas, a gente tem que dar. Recebe gratuitamente, recebemos o prana do Sol, o Sol coloca prana sobre todo mundo, ele não escolhe, você recebe prana, você não recebe, não. Trabalha para tudo. Então é gratuito. Se é gratuito, então nós temos que levar adiante também tudo que é menor do que nós, que não é tão evoluído como nós, isso é a lei. Tudo que a gente recebe tem que dar. Então, deste modo, o corpo etérico, ele é um plano arquetípico em relação ao corpo físico denso. Nós falamos que o corpo etérico tem uma ligação com o Adi. Então, o corpo etérico, ele é o arquétipo do corpo físico. Então, é o corpo etérico que alimenta as energias do corpo físico. Então, você vê, se ele parasse, recebesse o éter, parasse lá no corpo etérico e não passasse para o corpo físico, primeiro que o corpo físico ia morrer, tá? Não ia dar certo. Então, é dar também. Então, vamos falar algumas coisas que correspondência no cosmos. O homem, ele é o microcosmo, ele é a mônada, é em manifestação, ele é o uno no microcosmo. A mônada, o homem, ele é o microcosmo e ele é a mônada em manifestação. É a mônada, é o uno. Ah, a minha ordem aqui estava invertida. O homem celestial é o logos planetário, é um grupo de manifestação, é grupo. Dentro do logos planetário tem todas as mônadas humanas e dévicas, nos centros, e a essência elemental como o resto da matéria que faz o planeta. E o grande homem do céu é o macrocosmo, é o logos solar. Então, aqui a gente viu aqui algumas correspondências no cosmos. O homem celestial, que é o logos planetário, e o logos propriamente dito, são correspondências no cosmos. Tá? Então, todos esses corpos, tanto o corpo do homem, como do logos planetário, como o corpo do logos solar, tudo é produto do desejo. O logos solar quis encarnar, sim, ele teve desejo de encarnar, só nós não tínhamos esse sistema solar. O nosso logos planetário também teve desejo de criar o planeta, se tornar também desejo. E nós também encarnamos pelo desejo também. Tudo isso se origina no plano da mente abstrata, no caso cósmica para o logos e o logos solar, ou sistêmica, que é a mente nos três mundos. Então todos nós somos filhos da necessidade. Nós encarnamos, tá certo? Tem karma envolvido, não tem dúvida.
mas sim a mola mestra para a gente encarnar e voltar aqui de novo é realmente desejo, querer vir experimentar esse mundo, tá? E aqui tem historinhas, tem parábolas que se diz aí, que até Indra, um dos maiores deuses que existem, um dos maiores devas, ele veio aqui e encarnou como um porco, para sentir que era um porco. Gostou tanto de ser um porco, que esqueceu que ele era um grande Deus. Não queria voltar, eu sou um porco, eu gosto daqui, vou ficar aqui. Nada eu que vinham outros devas aqui para acordar o Indra, e o Indra, nada, eu sou um porco, a vida aqui é excelente, eu tenho porquinha, eu tenho lama, eu tenho comida, eu não quero ser, não, eu sou um porco. Então você vê, o Indra teve um desejo de encarnar, e os outros deuses lá para acordar o Indra, que estava lá preso lá no corpo de um porco, foi lá e matou a porca, matou os porquinhos. Aí ele levou um choque danado, que ele perdeu a porca e perdeu o porquinho. Aí ele lembrou que ele era o Indra. Você vê, um grande Deus tem desejo, se enrolou em Maia, aqui um filho da necessidade. Se o Indra fez isso, imagina nós. A gente está lá no nosso devacão, lá, doidinho para voltar para cá. Doidinho. Ah, eu quero uma mulher, eu quero filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Então volta para cá. Filho do desejo. Isso vale tanto para nós no micro, como vale para o logos planetário, como vale para um logos solar. Somos todos filhos da necessidade. Tá? Então, todo o nosso sistema solar, o segundo sistema solar, é a expressão do segundo aspecto, expressão de Vishnu, que é a substância etérica básica. Então, na realidade, Vishnu permeia tudo. Então, vamos falar, o éter, que envolve todo o planeta, envolve tudo que é a substância etérica básica, isso é Vishnu. Então tem Vishnu em nós, porque nós estamos falando do segundo sistema solar, como no primeiro era Brahma. Tá? Então está lá. Então todos os planetas, todos os mundos, todos os seres humanos são parte do corpo de Vishnu. E cada um funcionando em resposta à lei que governa o todo. Nesse caso, lei da atração e repulsão. Tudo funciona desse jeito, tá? Sempre, é a lei do segundo aspecto. Tá? Então, a evolução, preservação e destruição do mundo é um processo que é chamado, o nome dele é Yagna. Tá? E ele acontece onde? No corpo do Yagna Purusha, que é o corpo físico da natureza, que é, no caso, o Vishnu. É que Vishnu, quando se relaciona ao nosso planeta, o nosso planeta tem um logos planetário, nós estamos ligados no corpo planetário, que está ligado no Yagna Purusha, que é Vishnu. Então, tudo você vê, está tudo envolvido. Então, os meus desejos não são só os meus desejos, são os desejos da humanidade como um todo. Então, a gente vai entendendo esse propósito dessas coisas todas aí. Então, a humanidade, de forma coletiva, é o coração, é a humanidade como um todo. E é o cérebro desse Yagna Purusha. Tá? Por isso, o karma gerado pela humanidade determina o caráter desse processo yagnico. Eu chamei a atenção disso aqui na aula passada, quando eu falei da nossa relação com o logos planetário. Será que é o karma do logos planetário que carrega nós? Ou é o nosso karma individual que, juntando tudo, forma o logos planetário? Está na hora da gente avaliar isso aí, tá? Então, tem alguma coisa que eu tenho que tratar. E é eu que vou liberar o logos planetário. Quando todos os seres humanos resolverem aquele parte do karma, que é você que está envolvido, você vai liberar também o logos planetário. Isso vai acontecer no final deste processo, uma iniciação cósmica do logos planetário, e aí é o fim do nosso planeta, fim entre aspas, né?
Na realidade, vai entrar num processo de ir para Laia e se preparar para um novo sistema depois. Porque o desejo, ele está preso dentro de nós, a gente vai querer voltar de novo. Então falei, vamos querer nascer aqui nesse mundo complicado, como a gente gosta de coisa complicada, gente. Só se a gente vê, a gente adora aí. Não que a gente está adorando, por exemplo, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, não é isso. Tá? Mas essas brigas aí, que acontece de tudo quanto é lado, a gente se envolve, a gente entra lá na internet, entra lá no Facebook e vê os memes aqui, vê lá, a gente acaba se divertindo com essas coisas. É meme, tá? Mas no fundo é isso. A gente gosta, a gente vive aqui. Tá? Em vez da gente realmente entrar num processo de um mestre, se desligar de todos esses processos do mundo e ir um pouco além. Tá, vamos em frente. Tá? Algumas afirmações sobre o corpo etérico. Seriam 8 afirmações, mas já são 9h35. Começou 8h30? Tem muita pergunta, Neide? Umas 4 só. Não tem muita, não? Então eu posso falar mais um pouco, então. Tá? Algumas afirmações sobre o corpo etérico. Primeiro, o corpo etérico é o molde do corpo físico. Então, na realidade, ele não cria o corpo físico e depois cria o corpo etérico. O molde é o corpo etérico. Tá? O corpo etérico é o arquétipo sobre o qual a forma física densa é construída. Tá? Então, o arquétipo é o corpo etérico. Tá? Seja a forma de um sistema solar, de um corpo humano, qualquer encarnação é o corpo etérico. O corpo etérico é uma teia. É uma teia ou rede de delgados canais entrelaçados, constitui um ponto focal para certas emanações irradiadoras, estimula e provoca a ação rotativa da matéria. Então, toda a matéria é rotativa, e isso é em função do corpo etérico. Ele é uma teia, uma rede de canais entrelaçados. Isso é o corpo etérico. Tá? Quando focalizado e recebido, as emanações prânicas reagem sobre matéria densa e que é construída sobre a estrutura etérica. Então é ele que, pela lei da atração, já explicamos aqui agora há pouco, tá? Acontece através do corpo etérico também. Então, durante a encarnação, essa rede etérica faz uma barreira, isso aqui é muito importante, gente, faz uma barreira entre o plano físico e o plano astral. Então, uma rede etérica que forma essa barreira. A gente agora, estamos aqui, a gente não está conectado com o plano astral. As influências astrais, como a gente está muito focado na aula aqui agora, então as emanações astrais não passam, é bloqueada nessa teia do corpo etérico, tá? Então, essa teia só dá para ser transcendida quando a consciência está bem desenvolvida, para permitir que essa consciência escapa do corpo físico, entre no etérico e chegue até lá no plano astral. Isso ocorre tanto no macrocosmo como no microcosmo. Então, você vê, a teia etérica está ali. Dentro dos questionários que eu respondi, alguém perguntou se o Santline, aquela ayahuasca, destrói os átomos permanentes. Eu falei que não. Na realidade, o que pode acontecer, qualquer droga, qualquer alucinógeno, seja o que for, pode destruir ou danificar essa teia etérica e a pessoa passa a ter mais influência astral na vida dele. Então, tomar um cuidado com essas coisas. A teia etérica é uma proteção. Nós só podemos entrar no astral via o ego ou quando nós estamos realmente bem desenvolvidos para poder transcender o corpo, o plano físico. Tá? Então, para entender aqui, ó, se a gente pegar a tabela da esquerda aí, a gente vai ver lá o subplano físico, onde a gente tem o primeiro éter, segundo éter, terceiro, quarto, gasoso, líquido e terrestre. É o lado esquerdo que nós estamos falando da tabela aí, subplanos físicos. Quando a gente fala do sistema solar, como eu falei, o primeiro éter, que é o plano atômico, está ligado com o AD.
O segundo éter está ligado com o plano monádico. O terceiro com o plano átmico. O quarto éter é o plano búdico. O gasoso físico tem a ver com o mental do sistema. Tá? O corpo, o líquido tem a ver com o astral do sistema e o corpo denso tem a ver com o plano físico da Terra. Para a gente fazer uma correspondência entre os subplanos com os planos. Então, subplanos físico, como falei, de baixo para cima. Denso, líquido, gasoso, depois quarto éter, terceiro, segundo e primeiro. Tá? Então tem a ver então, com os planos também, ali que a gente está falando. Tá? Então quando o Logos solar expandir a consciência dele nos níveis cósmicos, quando isso acontecer, então ele vai poder transcender essa rede logóica etérica e escapar do círculo não se passa. Você vê, assim como em cima e embaixo, é aquilo que eu estou sempre chamando a atenção para a lei da analogia. Então, assim como nós não entramos no plano astral, o Logos solar também, quando ele expandir a consciência dele, ele também vai poder escapar do círculo não se passa. A gente vai ver aqui numas figurinhas, não sei se vai dar para mostrar aqui hoje ou não, que todos os nossos 7 planos, todos os 7 planos nossos, desde o mais sutil até o mais grosseiro, fazem parte do plano físico cósmico. Só o plano físico cósmico engloba todos os 7 planos que nós vivemos do nosso sistema solar. Então o Logos também está preso ali. Ele vai ter que também expandir a consciência dele. Quando ele acontecer, ele escapa do círculo não se passa. Então isso aí é uma grande iniciação do nosso Logos solar, quando isso acontecer. E isso com certeza vai envolver fortemente também a nossa manifestação. Então, os 7 planos do nosso sistema solar, como eu falei, são 7 subplanos do plano físico cósmico, que é o mais, essa figurinha que eu falei aqui. Ó. Olhem de baixo para cima. A gente vê embaixo lá os 3 planos nossos lá, físico, astral e tudo mais. Todos os planos nossos aqui, onde nós achamos que é o máximo, incluindo o Nirvana e tudo mais, aqui embaixo, tudo isso aí é o primeiro que está aqui embaixo, ó, físico, cósmico, físico. Então, o plano cósmico físico inclui todos os 7 planos que nós achamos que é o máximo. Na realidade, é o mínimo do Logos solar. E o Logos solar, ele também tem uma teia etérica entre o físico dele e o astral cósmico. Então ele tem que transcender o físico para entrar no astral e depois entrar no físico, no mental cósmico. Você vê, gente, é assim como em cima e embaixo. É a lei da analogia. Então, para a gente entender e perceber tudo isso aí. Vou parar por aqui, que já são 9h42. Então é hora de eu parar um pouquinho. Eu achei que eu ia evoluir um pouco mais, mas não tem problema não. Passa para a tela grande. Então, uma água. Achou as perguntas? Achei. Andréia Fernandes. Andréia Fernandes. Andréia Fernandes. Ouviu uma pessoa com amplo e profundo conhecimento ocultista dizer que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é em razão de magia negra que é muito praticada por lá. Faz sentido? Para mim, nenhum. Nenhum para mim. Uma pessoa não consegue fazer esse trabalho todo, tá? Realmente não. Isso é karma coletivo. Coletivo. Não é individual. Tá? Não é alguém que está fazendo, no meu modo de entender. É a associação do karma individual de cada um com o karma coletivo é que está acontecendo isso. Desculpe, André, esse é o meu modo de pensar. Nenhum mago negro, seja o que for, tá acontecendo, é magia negra, tem um poder para fazer um estrago tão grande
onde pega lá aquilo que a gente acha que são inocentes envolvidos, crianças, animais, você vê que pega tudo. Tudo sofre aquilo lá. Não só homem, mulher, criança, animais, vegetal. É tão grande o envolvimento aí para a gente achar que tudo isso aí é uma magia negra. Tá? É consequência de alguma coisa que o coletivo está fazendo para o planeta. Isso está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, tá? As catástrofes estão cada vez aumentando mais, tá? Então é realmente um processo coletivo, tem a ver com certeza com o logos planetário do nosso sistema, no meu modo de entender. A Guta está falando que eu acredito em karma coletivo. Só você? Todos nós, gente, a gente está envolvido até o pescoço com o karma coletivo, tá? Asher Youssef, é possível pedir cancelamento de um karma que está agindo na personalidade atual, tipo prorrogar para a próxima encarnação, uma vez que o dito karma não é dessa personalidade? Impossível. Existem, no caso do karma individual, tá? Existem 3 tipos de karma. Aquele karma que é chamado prarabdha karma, karma maduro, karma que a gente trouxe para essa vida. Esse karma é imutável, você pode rezar para quem você for. Esse karma que a gente trouxe para uma vida, ele vai dar os frutos, quer você queira, quer não. Mas a gente não tem só o prarabdha karma. A gente tem a bagagem todinha, que é chamado de Sanchita Karma. Esse Sanchita Karma, que não é aquele que nós trouxemos para essa vida, esse pode ser trabalhado sim. Tá? E o karma que a gente gera nessa vida, além daquele que a gente já trouxe, que é o prarabdha, ele também pode ser trabalhado. Então tem que ver o que é. Se ele é o karma que nós trouxemos para essa encarnação, sai de baixo. Vai acontecer, quer você goste ou não goste. A Guta está perguntando, os chakras planetários têm a ver com a grande fraternidade branca, também devido aos raios, está certo? Eu acho que não tem muita relação não, Guta. Na realidade, quando se fala de chakra planetário, são os centros do logos planetário. É que a gente acha que a matéria do planeta Terra é o logos. Não é. O logos usa a matéria da Terra. Ele usa o planeta. Agora, o corpo da Terra em si é uma entidade involucionária. Tá? Então, os centros têm a ver com a grande fraternidade branca? Tem, mas no seguinte sentido. O logos planetário, ele é um grande deva que utiliza o planeta. E esse grande deva tem 7 chakras. Em cada um dos chakras dele é composto pela humanidade, através das mônadas humanas, e pelos devas. Os devas evolucionários, não os involucionários. Os involucionários fazem parte do corpo da Terra, da entidade Terra, da Mãe Terra. O logos planetário, ele tem sim 7 chakras, tem mais. Agora, esses 7 chakras dele têm a ver com os raios? Sim, tem no seguinte sentido. Assim como o nosso coronário e os chakras nossos daqui têm alguma coisa a ver com eles, então eles podem ter também, tá? Mas eu expliquei mais ou menos, Guta. Tá? Os centros dele é onde vivem nós, como mônadas humanas, e as mônadas dévicas, tá? E é óbvio que cada um desses chakras está relacionado com um determinado raio. Mas não o raio que a gente entende, raio da personalidade, o raio da mônada. Nós estamos falando de raios cósmicos, não do nosso sistema. É coisa passa do nosso entendimento. Fabrício Saraiva, poderia esclarecer esse ponto do momento correto de sair da roda quando ela está girando, ela está parada em algum momento? Eu vou dizer, o nosso planeta Terra, ele
ele se manifesta através de 7 globos de manifestação. Eu tenho que explicar a cosmogênese para você. São 7 globos. Globo A, globo B, globo C, globo D. O globo D é o planeta Terra, tá? Então, o globo D, que é onde a onda de vida está acontecendo, tá? Dos 6 globos que formam a cadeia terrestre, a onda de vida no momento está no globo D, que é a Terra física, que é no plano físico. Então a roda que está girando agora é o globo D. Então é aqui que está acontecendo, onde a consciência do Logos planetário está focada. Então o globo D, que é o plano físico da Terra, ele é a encarnação do Logos planetário. O Logos planetário está encarnado na Terra agora pelo globo D. Então o que está acontecendo agora no globo D é um momento apropriado para a gente agir e sair, porque a consciência do Logos planetário está focada no globo D. Se a gente estivesse vivendo no globo A, no globo B, no globo C e não no globo D, provavelmente não estaria no foco do Logos planetário. Eu acho que eu expliquei mais ou menos o tempo correto de sair. Então, para nós que estamos vivendo agora no planeta Terra, na cadeia planetária do globo Terra, a cadeia planetária da cadeia planetária terrestre tem 7 planetas ou 7 rodas. A roda que está girando agora é o globo D, onde nós estamos. Então agora é o momento de agir, agora é o momento de fazer. Você colhe o fruto aqui e agora, ok? Guta, então posso escolher não reencarnar, não ter mais o desejo de uma nova experiência na Terra? Depende do teu karma, Guta. Eu não sei te responder. Isso aí é uma pergunta que não faz muito sentido, tá? Pergunta para o teu eu superior, pergunta para a tua mônada. Só ela que pode responder. Eu não tenho como responder, não. Eu dizer que eu não tenho desejo? Será? Será? É verdade? Olha bem. A gente ama isso aqui, a gente ama nossos filhos, a gente ama tanta coisa. E depois vão dizer que a gente não quer mais ver eles, aí você vai embora, não volta, e teus filhos ficam, e lá em cima você não vai ter vontade de rever eles mais. Pensa bem, tá? Esse é o objetivo, tá? Mas não é tão simples não, tá? Andréia, eu tenho um desejo que não foi e não pode mais ser realizado nessa existência. Posso escolher não voltar e reencarnar, mesmo se não conseguir me livrar desse desejo? Eu acabei de responder algo similar aqui para a Guta, André. Pensa bem, o desejo está enrustido lá dentro da gente, tá? Livrar-se totalmente dos desejos não é fácil não, tá? Não é fácil não, nós estamos enredados muito. Então, como eu te falei, quem vai poder te responder isso para você é o teu eu superior e a tua mônada. Conversa com eles. Pergunta para mim não, faz a pergunta mais fácil, vai. Elizabeth, o senhor poderia em algum momento fazer uma explanação sobre o supraterrestre? Posso fazer. Vamos fazer. Ao longo do curso nós vamos falar muito sobre isso aí. Nós vamos falar muito sobre dentro do sistema solar. Então o supraterrestre, eu estou entendendo que você está falando do planeta Terra. Então nós vamos falar muita coisa sobre o planeta Marte, sobre o planeta Vênus, sobre Júpiter, sobre Saturno, as implicações, cada um desses planetas tem um logos planetário, e esses logos planetários dos outros planetas, eles fazem uma rede entre eles. Tem a nossa primeira cadeia, quem mandou foi a cadeia de Saturno, a nossa segunda cadeia foi a cadeia solar, a nossa terceira cadeia foi a cadeia lunar, agora é a cadeia terrestre. Então, gente, dentro do sistema solar, nós podemos sim falar sobre tudo isso. Fora do sistema solar já é mais complicado, bem mais complicado, tá? Mas na realidade o nosso próprio logo solar,
O nosso lógo solar, ele, junto com outros 6 lógos solares, faz uma conjunção de 7 sistemas solares sujeitos a um sistema solar maior. Mas aí, o termo que eles usam aqui para esses seres lá, no próprio livro, ele usa muito esse termo, sobre aquele que não podemos falar. Se os grandes mestres que escreveram tudo isso falam que sobre ele eles não podem falar, eu vou falar, não é nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou fora. Mas é isso aí, dentro do sistema solar, sim. Podemos falar, podemos até mudar de planeta. Não precisa mudar de planeta. Tá? Você pode ficar nesse planeta e numa determinada raça, num determinado globo, numa determinada cadeia, a nossa trama no planeta Terra, mas supervisionado por logos de um outro planeta, que são os raios. Né? Acabou. Gente, tudo isso é conhecimento. Posso passar conhecimento para vocês, estou tentando fazer isso. Agora, transformar esse conhecimento em sabedoria, eu não posso fazer. Em hipótese alguma. Cada um de vocês faz o que quiser com esse conhecimento. Tem coisas que eu posso responder, que eu aprendi. Mas normalmente quando eu respondo, eu estou embasado no ensinamento de algum mestre, de alguma obra que eu estudei e que eu aprendi. Mas tem muita coisa que eu não sei. E quando eu não sei, eu falo, eu não sei. Não vou me envolver nesse assunto. Tá? Como agora, pensar no supraterrestre. Tem coisa que não sabemos. Tem coisas que os mestres não querem ou não podem falar. Então é isso. Conhecimento está aí. Tudo que eu estou falando, eu estou embasando naquele livro, um tratado sobre o fogo cósmico. O livro está lá, são 3 volumes. Complemento fantástico da doutrina secreta. Agora, o conhecimento, por si só, não é sabedoria. A sabedoria é um passo além. Compete a cada um de nós. Namastê. A gente volta na próxima quinta-feira.